Olá, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou o Sargento Aurélio, estou falando aqui da cidade de Contagem, Minas Gerais, na Grande BH. Sou ex-comandante de guarnição GEPAR, que é o Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco, e ex-comandante de guarnição Tático Móvel. Atualmente me encontro na situação da reserva, aposentado, ok? Meus amigos, minhas amigas, algumas pessoas têm me perguntado, têm me questionado e pediram para mim fazer um comentário sobre o vídeo do Soldado Correia, né? O Soldado Correia da Bahia, teve num podcast, né? E foi entrevistado, não foi uma entrevista longa, né? Um bate-papo, num podcast famoso de São Paulo. E algumas pessoas pediram, né, para mim fazer um comentário sobre essa entrevista dele, né, no podcast. Então vamos lá. O que acontece? Eu não assisti, né, todo o podcast, porque é muito grande, infelizmente não tive tempo, mas eu assisti vários vídeos, vários cortes, né, que estão bombando nas redes sociais, né, deram assim uma grande visibilidade para o Soldado Correia. Não conheço o Soldado Correia, mas tem condições sim da gente fazer um comentário baseado nos vários vídeos dele que eu vi, né, em várias redes sociais. Então vamos lá. Eu senti muita sinceridade na fala do Soldado Correia, nas suas falas. Eu vi que realmente ele abriu o seu coração, mas é muito importante dizer o seguinte: o Soldado Correia, ele está na ativa, ele está trabalhando. Então nós, na condição de policial militar, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos na ativa, o que nós falamos. Porque infelizmente, dependendo do que nós falarmos, nós podemos vir a desagradar algumas pessoas. Muitas vezes pessoas essas poderosas, podemos vir a desagradar parte da mídia. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos na situação da ativa, ainda trabalhando, com o que nós falamos, porque depois nós podemos ser cobrados, questionados por isso. Eu creio que o regulamento ainda da Polícia Militar da Bahia, seja o RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, que é um regulamento muito rigoroso, que é uma cópia do RDE, que é o Regulamento Disciplinar do Exército, que também, muitos anos atrás, era usado pela Polícia Militar de Minas Gerais, mas graças a Deus, né, depois da greve de 97, que ocorreu no estado de Minas Gerais, ocorreram várias mudanças, né, nas forças de segurança do estado de Minas Gerais. E uma das mudanças que ocorreram foi a mudança, né, hoje nós não utilizamos mais o RDPM, utilizamos o Código de Ética, né, que é bem melhor, né, e é pautado na Constituição Federal, porque o RDPM não é pautado na Constituição Federal. Então, assim, eu acho que não era o momento, né, dele falar o que ele falou, porque ele iria sofrer pressão, né? Inclusive ele está afastado, né? Parece que está respondendo o PAD. Para quem não sabe o que é PAD, é um processo administrativo, né? Inclusive ele corre um risco muito grande de ser excluído, né? De ser demitido, de ser mandado embora. Então, se ele estivesse na reserva, aposentado, né, seria uma situação tranquila, mas devido a ele estar na situação da ativa, com certeza ele deve estar sofrendo uma pressão muito grande, né, de algumas autoridades aí. Mas aí você vai perguntar para mim assim: Sargento Aurélio, mas ele falou alguma mentira? Falou algo de errado? Não, irmãos, eu não vi ele falando nada de errado, eu não vi ele falando nenhuma mentira, ele falou a pura realidade. Mas infelizmente, quando a gente se encontra na situação da ativa trabalhando, para quem é militar, entendeu? É muito complicado. Nós podemos fazer uma analogia aí com alguns políticos. Todos nós sabemos que teve deputado aí, federal, não vou citar nomes, que foi cassado por falas, né? Sendo que eles têm a imunidade parlamentar, né? Em suas falas.
E teve deputado, né, que foi cassado e se encontra preso. Tem outros políticos aí respondendo processos, né, devido às suas falas, sendo que eles estavam exercendo a função de parlamentar. E o parlamentar, ele tem que falar, ele tem que parlar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com o que nós falamos hoje, principalmente o policial militar, o militar. Mas ele falou a pura verdade, né, não falou nenhuma mentira, né, e ele está sofrendo aí, né, um processo administrativo que pode causar a exclusão dele. Então, é complicada a situação dele, mas ele falou a pura verdade. É importante que vocês entendam que o policial militar, o militar em geral, das Forças Armadas, né, quem é militar? É a única classe de trabalhador no Brasil que pode ser punida pelo mesmo fato 3 vezes. Como assim, Sargento Aurélio? Não estou entendendo, eu vou explicar. O policial militar, dependendo da situação, ele pode ser punido na esfera administrativa, na esfera civil, na esfera criminal. É o único trabalhador que pode ser punido pelo mesmo fato 3 vezes. Então, às vezes a mídia passa para a sociedade que o militar, o policial militar, o bombeiro militar, o militar de uma forma geral, são trabalhadores privilegiados, é uma classe privilegiada. Eu quero saber em que é, porque a grande parte da sociedade bem não sabe. Eu vou expor para vocês aqui agora, né? O militar, ele não recebe periculosidade, o militar, ele não recebe, ele não tem FGTS, ele não tem seguro-desemprego, ele não recebe hora extra. O militar, se ele for excluído, demitido, mandado embora, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. O militar, na realidade, ele tem o quê? É só o pagamento dele e as férias que ele recebe. Então, é até engraçado, né? Cômico falar isso, né? Para encerrar o nosso assunto aqui, para não ficar muito longo, mas só para vocês terem uma noção. No estado de Minas Gerais, o promotor de justiça, ele tem porte de arma e recebe periculosidade, né? O policial militar, o bombeiro militar, o policial civil não recebe periculosidade. O estado alega que não tem condições para pagar. Mas esse promotor de justiça que tem porte de arma, recebe periculosidade, se ele estiver sofrendo ameaças de morte, né, o policial militar pode ser determinado pelo comando para estar fazendo a segurança desse promotor de justiça, né, ou da sua família. E o policial militar não recebe periculosidade. Né, chega a ser até cômico, né, engraçado, né, mas é a realidade. Então, irmãos, para encerrar nosso assunto, a mídia coloca, uma parte da mídia coloca os militares como uma classe privilegiada, mas eu não sei em quê. Porque se o policial militar, na condição da viatura, o bombeiro militar, né, ele viesse envolver num acidente de trânsito e após uma apuração, um procedimento administrativo, for constatado que ele está errado, que ele cometeu alguma falha na direção da viatura, ele vai ter que pagar o conserto dessa viatura. Então, eu quero saber que classe privilegiada que é essa. Tá bom? Vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Mais uma vez agradeço vocês pela oportunidade de estar falando com vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade de vocês poderem estar me ouvindo. Nós vamos estar fazendo outros vídeos, posteriormente iremos estar conversando de novo. Tá bom? Que o nosso Deus continue abençoando e protegendo a todos vocês e as suas famílias e o trabalho de vocês de uma maneira forte e poderosa. A honra e a glória do Senhor. Tamo junto, hein? Força e honra.